pessoal, eu sou a Tamisa e estamos aqui no curso de português para imigrantes e refugiados. Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nós já estamos aqui há um bom tempo discutindo sobre vários assuntos, tendo contato com várias habilidades do português. Nós estamos agora no módulo de literatura para que vocês conheçam os escritores, alguns escritores brasileiros, algumas obras, o que as pessoas têm lido hoje em dia, ou recomendações também, indicações para que vocês conheçam um pouco mais sobre a literatura e a cultura brasileira. Então, nessa aula, nós vamos conhecer a escritora Cidinha da Silva através desse livro Exuzilhar, Melhores Crônicas de Cidinha da Silva. Então, vamos retomar nossos objetivos. Conhecer mais sobre a cultura brasileira a partir do contato com diferentes escritores e obras da literatura brasileira, sensibilizar-se com as diferentes representações apresentadas nas obras, refletir sobre o uso da língua em obras literárias. Então, o que a gente pretende com essas aulas? Proporcionar fruição, que vocês tenham um bom momento de escuta, de leitura, que vocês possam aproveitar esse momento, exercitar uma reflexão crítica sobre o mundo, que vocês possam pensar então sobre essas representações da realidade que a gente encontra por meio da literatura. E nós temos então essa organização. 4 aulas para conto, que a gente já passou por isso. Agora nós estamos no bloco de crônicas e depois nós vamos para a poesia. Então foi dividido assim para vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre a nossa literatura. E lembrando que junto a essa aula tem um material complementar para vocês baixarem e seguirem os estudos de vocês aí em troca, quem sabe com outras pessoas que vocês conheçam que estão estudando, e por isso é muito importante que vocês deem também o like de vocês aqui no comentário e compartilhem e divulguem para outras pessoas que estão querendo aprender português. Comentem aqui sempre também de onde vocês são, quanto tempo vocês estão estudando português e as perguntas que surgem aqui nessas aulas, porque há diversas perguntas que é muito importante que vocês treinem também a escrita aqui através dos comentários. Então, o que a gente sempre observa nas leituras? Fruição, prazer ao escutar, ao ler, ao fazer essa leitura. Representações da realidade. Que realidades são essas? Quem é que está falando? Para quem? Que recorte da realidade brasileira está sendo apresentado? Aspectos culturais. Que culturas são essas? Uso da língua no contexto do texto literário. Então, isso varia também, né, de um texto. Como a gente antes estava falando muito sobre gêneros, discurso, textos circulam no mundo, em jornal, em revista, em sites. Agora a gente está nos textos literários, então essa linguagem ela muda também e a gente vai estar pensando nisso. Então o livro é esse aqui, lindíssimo, né, que é o Exuzilhar, foi publicado em 2019 e a crônica selecionada para a gente partilhar é então O que Arô Mutalambô Protegei os Guaranis Kaiowá. Então vamos fazer a leitura, mas antes tem algumas perguntas para saber, assim, para já ir pensando. Por que você acha que o nome do livro é Exuzilhar? Você já ouviu falar dessa palavra ou conhece outra parecida com ela? O que você sabe sobre a cultura afro-brasileira? E sobre a religião afro-brasileira. Então isso é bem importante para a gente poder assim, pensar nesse livro, porque ele tem essa linha de retomar a cultura afro-brasileira, a religião afro-brasileira, e também é muito presente nas obras da Cidinha da Silva. Então vamos pensando nisso. Se vocês nunca pensaram, esse é o momento agora para vocês pensarem, fazerem pesquisas e saberem que o Brasil, ele é um país que tem uma diversidade enorme, que tem uma influência africana bem forte na nossa cultura, na nossa literatura, nos nossos comportamentos, porque nós temos essa história, né, da escravidão e de diversos povos negros que vieram para cá, trazidos, né, obrigados, e acabou refletindo, então, na nossa cultura. Então, a crônica que a gente vai ler, eu vou deixar compartilhada aqui, vocês podem ver ela em tela grande, e eu vou fazer a leitura e vocês podem acompanhar aí na tela. Sou de um tempo em que patrulhávamos a solidariedade aos indígenas
em detrimento da solidariedade aos negros, e por isso criticávamos Milton Nascimento. Naquele tempo, sofríamos uma pressão insuportável e não existiam amplificadores para nossa voz. E, acima de tudo, sabíamos como o establishment operava. E ele preferia dar algum espaço aos índios, que eram centenas, do que a nós, milhões, desde aquele tempo. Havia também o hábito dos representantes do status quo de relativizar a extensão, a profundidade e o impacto das questões, quando atingiam aos negros. Hoje, mais livres e um tantinho mais vitoriosos, a generosidade é também uma arma de luta e todos nós tornamos Guarani Kaiowá. E, a depender de nós, não serão mortos. Somos Quilombo, o Rio dos Macacos, e não permitiremos que a Marinha do Brasil destrua-o física e simbolicamente. Somos a juventude negra enfrentando a morte promovida pelo terror e pela truculência do Estado em todas as periferias brasileiras. Somos Maria da Penha a proteger mulheres alvejadas pela violência doméstica. O grande desafio é nos tornarmos sujeitos alquímicos, como nos chamou a atenção Mari Castro, capazes e eficazes para compreender a abarcar o outro, que também somos nós. Então, voltando aqui, essa aqui foi a crônica da Cidinha da Silva, então, que tem como título O Que Aro Mutalambo, Protegeis Guarani Kaiowá, que ela apresenta, então, esse retrato da problemática indígena que sempre existiu aqui no Brasil, desde a colonização portuguesa, o fato dos indígenas não terem terras que são para eles e essa briga constante de quererem tirar as terras dos indígenas e do genocídio indígena, então que são termos bem presentes na nossa realidade brasileira, infelizmente, e que ela apresenta nessa crônica, então, uma relação também de diálogo com os negros. Aqui vocês veem que tem algumas chamadas assim para pensar as palavras, caso vocês não saibam. Então, establishment, a ordem ideológica, econômica, política e legal que constitui uma sociedade ou um estado. Status quo, ordem das coisas. Então, quando fala assim, vamos manter o status quo, vamos manter a ordem das coisas. E a ordem das coisas é subjetivo, né? Depende de quem está falando. Quilombo, espaços construídos pelos escravos negros africanos e afrodescendentes, fugidos da escravização em busca de viver em liberdade. Truculência, ato de crueldade, de violência. Maria da Penha, Lei Maria da Penha, em vigor desde 2006, tipifica, então dá vários tipos e define a violência doméstica e familiar contra a mulher, mas também outras violências, violência sexual, violência psicológica, abusiva, enfim, várias violências para que as mulheres elas são amparadas então por essa lei. Então, o que a gente pensa, né, nos pontos que sempre nos acompanham? Fruição, representações da realidade, aspectos culturais, uso da língua no contexto do texto literário. O que vocês percebem nessa crônica, a relação dessa crônica com esses pontos? O que vocês pensam? Compartilhem aqui as respostas. Então, conversando sobre a crônica. Sobre o que é a crônica? Quais elementos do cotidiano aparecem na crônica da Cidinha? Que crítica a crônica apresenta? O que a autora quer dizer em inexistiam amplificadores para a nossa voz? O que você compreende desse trecho? No trecho, o grande desafio é nos tornarmos sujeitos alquímicos. O que você acha que a autora está querendo dizer? Além da crítica, a crônica apresenta alguma parte mais reflexiva? Então, o que vocês acham? Além da crítica, que há, geralmente todas as crônicas apresentam uma crítica, mas nessa crônica está bem explícita assim, a crítica que está sendo feita. Então, além dessa crítica, há algum outro ponto que a gente pode ficar assim, pensando um pouco mais? É isso que eu gostaria de saber. E vamos, então, saber quem é a Cidinha da Silva. Cidinha da Silva nasceu em Belo Horizonte em 1967. Ela está viva, está aí bem atuante, bem ativa. É só vocês procurarem também nas redes se vocês quiserem saber mais sobre ela. É escritora e editora na Kwanza Produções. Publicou 17 livros distribuídos pelos gêneros crônica,
conto, ensaio, dramaturgia e infantil e juvenil. Um Exu em Nova York recebeu o prêmio da Biblioteca Nacional, Contos, em 2019. E Explosão Feminista, ensaio, do qual é coautora, foi finalista do Jabuti em 2019. E recebeu o prêmio Rio Literatura, 4ª edição, em 2019. Tem publicações em alemão, catalão, espanhol, francês, inglês e italiano. 2 livros recentes da autora, Um Exu em Nova York, de 2018, e Exuzilhar, de 2019, primeiro volume de uma série com suas melhores crônicas, a ajudaram a compreender que sua pesquisa estética bebe da fonte das africanidades, orixanalidades, ancestralidades e da tensão e diálogo entre tradições, e essas tradições africanas, afro-brasileiras, afrodiaspóricas e afro-indígenas, e contemporaneidade. Então ela mostra isso bastante ao longo desse livro, que é o primeiro volume dessa seleção de crônicas, que ela traz diversos temas de religião, de cultura, de o que ficou, que era do passado e como é agora. Então é bem interessante para pensar assim, um pouquinho mais e saber um pouco mais sobre a cultura afro-brasileira também, então super recomendo. E a pesquisa? Vocês agora vão ter uma pesquisa para fazer. Você já tinha ouvido falar de quilombos antes dessa aula? Você sabia que eles ainda existem hoje em dia? Pesquise sobre os quilombos que ainda resistem hoje em dia na sociedade brasileira. E lá vocês então vão achar nessa pesquisa, provavelmente, que eles não são a mesma coisa que eles eram no passado, porque no passado eles eram esses lugares que os negros escravizados iam para poder viverem em paz sem os senhores, sem trabalhar daquela forma desumana. Então, hoje em dia, não há mais escravidão da forma como havia, né? Não há mais isso, mas há quilombos. Então, como são as vidas dessas pessoas que vivem em quilombos? Por que quilombos existem ainda hoje? Isso, então, é a pesquisa para vocês fazerem, para vocês lerem, para vocês se aventurarem aí no Google, né, em português, por favor, para saberem um pouco mais, então, sobre essa grande comunidade também que pertence ao povo brasileiro, que são os quilombolas. Então, pesquisem e saibam mais sobre esse país que vocês estão vindo morar ou estão morando aqui, certo? Então, lembre-se de baixar o material complementar e bons estudos!